apesar da inteligência artificial ter começado lá nos anos 40, e todo mundo está espantado com o que o ChatGPT e essas outras inteligências artificiais estão fazendo, de animação, né? Mas essas inteligências artificiais generativas estão fazendo, elas são bebês apenas. Elas estão só começando. Caraca. Mauro, os millennials passaram por tudo isso e se adaptaram. Agora nós já temos uma geração Z aí, que é uma galera mais jovem, que já nasceu num mundo muito informatizado, assim. E com certeza vai vir uma outra geração, meu filho tem 5 anos, que hoje ele já tem uma familiaridade com o celular. Que é algo assim, você olha assim, ele consegue escolher, ele consegue operar. Ele tem só 5 anos, entende? Nem sei como vai ser o celular quando ele estiver com 30, né? Se vai ter celular. Se vai ter celular. Agora eu quero fazer uma pergunta, a gente está falando muito da IA, mas do ponto de vista humano também, que tipo de ser humano será esse que vai ter tudo ali na mão e de repente pode ter uma experiência imersiva, né, com aqueles óculos 3D e trocar a vida dele, ou ficar ali naquela vida? Como é que você entende isso? Assim, como você se relacionar com a IA de maneira saudável para não deixar isso, sei lá, virar uma loucura, assim, o ser humano ficar totalmente alienado, assim? Na minha opinião, essa é a melhor pergunta que pode ser feita hoje em dia. Pô, Mick, olha! Quanto tempo de gravação aí, Mick? Não estamos com meia hora. Meia hora? Nenhuma primeira pergunta boa, hein? Muito não bom. Foi isso que eu quis dizer. Não, tô brincando. É que a gente brinca aqui que quando uma pessoa fala, pô, essa pergunta é boa. Tipo, pô, conseguiu. Sabe o que é mais interessante? É que, como eu falei, né? Hoje, a gente, apesar da inteligência artificial ter começado lá nos anos 40... E todo mundo está espantado com o que o ChatGPT e essas outras inteligências artificiais estão fazendo, de animação, né? Mas essas inteligências artificiais generativas estão fazendo, elas são bebês apenas. Elas estão só começando. Caraca. Sério, por isso que o ChatGPT tem a versão gratuita. A gente está trabalhando de graça para o OpenAI melhorar, porque eles sabem que não está bom. Entendeu? Então é assim que funciona. A gente está só começando. Vai ficar muito melhor e vai ficar bizarramente melhor. Mas o que a gente tem visto... E não só com a inteligência artificial, mas com todas as outras tecnologias que surgiram nos últimos, vamos dizer, nos últimos 30 anos, é que a gente não está conseguindo se adaptar enquanto humanidade, enquanto sociedade. Então, você pega desde o telefone, né, com a internet, que tem gente que hoje desenvolveu um vício de ficar no telefone. Você começou a perder a capacidade de memória. Então, eu lembro, meu pai, se eu falasse para o meu pai, que eu nasci no Cambuci aqui, pai, eu vou gravar um podcast em tal lugar, perto de tal lugar. Pô, ele vinha suave, pegava aquele guia 4 rodas de papel lá, dava uma olhada, viam as avenidas principais, depois de hoje você olha o guia e fala... Não, hoje eu não sei ir na casa da minha tia, entendeu? Tem que colocar o Waze para ir na casa de uma pessoa que você conhece. Você não grava mais o telefone de ninguém. A gente antigamente sabia o telefone de todo mundo de cabeça. Então a gente está perdendo algumas capacidades, algumas competências e não está prestando atenção. E isso tende a só piorar. Você tem percebido isso na sua área também, direito? Sim, assim? Em todas as áreas. Então, porque não é necessariamente na área, né? É de todo mundo, né? Das pessoas. Então, o que acontece? Eu imagino, e aí, você está nessa situação, né, filho pequeno, nessa era, vocês vão ter um desafio muito grande para educar e criar essas crianças e prepará-las para esse futuro, porque vai ser muito desafiador. Não dá... Porque o que acontece? Sabe qual que é a grande sacada? As mudanças agora estão sendo muito rápidas. Muito. Então, até eu acho que a nossa geração, os nossos pais, eles conseguiam criar a gente utilizando um pouco do que foi utilizado na criação deles. Porque as coisas mudavam com uma certa demora, né? Não mudava tão rapidamente. Mas hoje, como muda muito rapidamente, se a galera da geração Z quiser criar os filhos da mesma maneira como que eles foram criados, não vai rodar. Por quê? Essas crianças, futuros adolescentes, adultos, não vão ter as capacidades e as habilidades necessárias para lidar nesse novo mundo. Então, hoje, se a gente pesquisa no Google Geração Z, a gente vai ver um monte de críticas, né? Dizendo que eles não têm resiliência, que eles não têm paciência. Por quê?
Né? Antigamente, a gente sabia que você entrava numa empresa, demorava um tempo para você ser promovido. Hoje não, eles querem ser promovidos rapidamente. Não foi promovido, 2 meses depois pede para sair. Por quê? Eles vivem num mundo que é rápido. Que tipo de economia os países vão ter, assim? Exatamente. Então, vai ter que ter um cuidado muito grande na criação desses futuros jovens, dessas crianças. Da relação com tecnologia. Exato, da relação com tecnologia. Tanto para evitar o vício e a dependência em excesso nessas tecnologias, quanto para eles desenvolverem outras habilidades. Porque não é que o ser humano vai ser dispensável e a inteligência artificial, ou inteligência artificial com robótica e outras coisas, outras tecnologias, vão fazer todo o trabalho e a gente vai fazer nada. Porque tem coisas que, de fato, pelo menos durante um bom tempo, a tecnologia, a máquina não vai conseguir fazer como nós fazemos. Um podcast, por exemplo. Um podcast, por exemplo. Você ter essa dinâmica aqui de bater um papo sem ensaio e a gente. Mas eu imagino que uma audiência também. Exatamente. Imagina, tudo bem, a IA tem acesso a todas as informações possíveis, mas hoje que a gente tem uma resposta fria. Agora, o advogado, ele tem um feeling ali para expor uma situação e defender aquilo e tal, entendeu? O que eu costumo dar de exemplo na nossa área, para os advogados que estão preocupados com essa situação? Eu digo o seguinte, olha, o que acontecia antigamente? E que se a gente for parar para pensar antigamente ainda acontece, né? Se a gente for parar para pensar, era um cenário realmente que a gente só aceitava porque era o que tinha. Que era o quê? Vamos supor, eu agora sou cliente, você é o advogado. E eu quero te contratar para você defender uma causa minha. Como que você, advogado, resolvia se a minha causa era viável ou não, qual linha de defesa que você ia seguir ou não? Era com base em meia dúzia de livros que você leu. Fazer um atendimento, conversar com a pessoa. Uma pesquisa que você fazia, ou o professor da sua faculdade. Mas você não tinha uma visão do todo. Você não conseguia garantir para mim que você ia ganhar a causa, porque de fato você não tinha uma visão. Hoje, todos os dados, praticamente todos os dados do judiciário são públicos e estão digitalizados. Então eu consigo hoje entrar numa plataforma que a gente chama de jurimetria e dizer assim, para um caso envolvendo tal situação, tal contexto, quais as chances de êxito de ganhar essa causa? Ele dá um número lá. De acordo com o que os tribunais têm entendido, 17% de chance só de ganhar. Então, aí o advogado, nesse momento, não tem mais essa função de ficar lendo esse monte de livro. Ele já sabe que... Ele já sabe que não vai dar. Qual que é a função dele? Conversar comigo, ter uma empatia, para explicar, falar, olha, realmente nessa situação, os tribunais não têm decidido a favor das pessoas que estão na sua posição, mas o que a gente pode fazer é... E aí ter uma criatividade ou uma habilidade de negociação. Então, vamos supor, um advogado está assessorando um casal que está se separando, ou sócios de uma empresa que estão prestes a brigar e desmontar a empresa. Nessa hora, precisa o bom advogado do profissional que vai ter a empatia, de saber conversar, de entender, por exemplo, olha, identifiquei que a esposa está disposta a ceder isso, e o marido a ceder aquilo. Então, acho que dá para compor se eu falar mais ou menos assim, eu acho que eles chegam num acordo. Isso a inteligência artificial não vai fazer, porque é a gente que percebe numa reunião, quando a pessoa mexe na cadeira, quando a pessoa dá uma respirada mais funda, quando ela fica nervosa quando você fala uma coisa. É essa capacidade humana que a gente vai ter que desenvolver mais daqui para frente. Porque, mais uma vez, as revoluções anteriores já tinham tirado o serviço braçal da gente. Agora vai tirar o intelectual. Então, o que vai sobrar é o relacionamento, a criatividade. Mas eu percebo, Mauro, que... Eu vou falar uma coisa que parece que eu estou muito velho, né? As novas gerações, assim, sobretudo adolescentes. Quando eu era adolescente, acho que você também passou por isso, eu queria conversar, queria ter amigo, a gente saía junto, ia pro shopping, ficava lá brincando, trocando ideia, você paquerava ali, vamos namorar. Aquele frio na barriga, exatamente. Né? De chegar na menina, né? Isso, mas tinha muita mais relação. E hoje eu percebo os jovens muito mais introspectivos, mas, porém, por exemplo, ele não conversa ali com a pessoa, mas no WhatsApp ele conversa e troca ideia e tal. Então, assim... Talvez, eu não sei que mundo vai ser esse, cara, assim, em relação a esse contato, esse jogo de cintura. Talvez nós vamos ter muito espaço ainda para fazer as coisas. Né? Nós teremos, mas
vai ser muito ruim se a gente deixar os jovens irem nesse caminho, porque você falou do Japão, né? Não sei se você já viu, mas se você pesquisar, você vai descobrir que o Japão, eles estão com um problema gravíssimo lá. Por conta exatamente do que você falou, de ser um país ultra tecnológico, os jovens lá não namoram mais. Eu vi hoje sobre isso. A Então, atividade sexual em países como Japão, Estados Unidos, está cada vez mais baixa, Mick. que eles ficam no computador aqui, brincando, tal. Aí já não desenvolve aquela habilidade que você falou, de tipo, de ir numa festinha, de chegar, de bater um papo. Conteúdo a sites pornográficos também é muito mais fácil. Então, eles não estão tendo uma reposição do tipo, né? Você precisa de um pai e uma mãe para ter um bebê, uma criança. Então, para repor 2, quando eles falecessem, você tinha que ter no mínimo 2. Então, o correto era cada casal ter pelo menos 2 filhos para repor esses 2. Eles não estão tendo, então a taxa de natalidade dele está baixíssima. E há um impacto econômico, né? Porque, por exemplo, se as pessoas não estão se relacionando sexualmente, não vão nascer bebês. Se não nascer bebês, você não tem mão de obra. Se você não tem mão de obra, você não tem produção. Exatamente. Se você não tem produção, o país não vai crescer. Olha a quantidade de problemas que podem acarretar em função desse relacionamento com a tecnologia, né? E isso, imagina, num país que é altamente, vamos dizer assim, educado, tecnológico e tem uma cultura, né, que levou um país que estava praticamente destruído no final da Segunda Guerra Mundial ao que é hoje. Então, os japoneses, se a gente for olhar, eles têm uma capacidade gigantesca, né, como sociedade. Se eles, com toda essa capacidade, já estão identificando que eles vão ter problema no futuro se continuar assim, imagina um país como o Brasil, que é gigantesco, é ultra diferente, então é como se fossem, né, vários países dentro de um país. Se esse problema começar a acontecer no Brasil, as nossas chances de reverter a tempo são muito menores do que o Japão, que é menor, né, um país mais unido e mais tecnológico. Então, assim, Mais educado. mais educado. Então, o problema é igual o que a gente fala, né? Ciclo de venda, por exemplo. Se uma empresa tem um ciclo de venda de 3 meses e ela tá caindo no caixa hoje o que ela vendeu 3 meses atrás. Daqui 3 meses vai cair a venda que ela fizer hoje, começar a fazer hoje. Se ela parar ou reduzir muito, o problema não vai acontecer agora, vai acontecer daqui 3 meses. Tipo, no fim do ano é que a conta estoura. O Japão vai acontecer isso. Então, eles já identificaram que o problema não é agora. É lá na frente. Que é o que eu tô falando aqui, que não vai ter gente. A hora que não tiver gente. Aí como é que faz? Quem que trabalha nos Aí você vai trazer imigrantes, aí... Vixe. Aí fica igual o Canadá, que tá lá desesperado com a baita campanha, um programa de atração de imigrantes, mas aí ninguém quer ir lá porque é frio demais. Então tem todos esses desafios que o país acaba entrando por conta disso. O mapa do planeta pode ter grandes mudanças, porque eu vi uma matéria, Mick, que o lugar que a taxa de natalidade ainda é mais alta, o continente, é o continente africano. Olha só. Então, a tendência, sobretudo na Europa, e os europeus estão lutando muito contra essa chegada de imigrantes, é que a Europa precise de muito mais de gente para trabalhar, por todas essas questões a gente está falando dos países desenvolvidos, a tecnologia, e pode mudar o mapa do continente, porque você vai ter mais pessoas num determinado grupo, pode ter um político ali, e aí essas pessoas são a maioria, vão votar nesse... Ixi, cara, olha a quantidade de coisas. É complexo, né? É complexo porque a tecnologia, ela não termina ali só nela, né? Ela tem vários desdobramentos.